À Igreja do Senhor Jesus, aos internautas, aos ouvintes do rádio, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, se for possível, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 a seguir. Nós vamos ler uma porção da palavra de Deus. Sei que você conhece muito esse texto, mas a palavra de Deus, ela é sempre nova. A palavra pode falar comigo hoje, com você, e eu sei que isto vai acontecer. Marcos 4, 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem pode glorificar a Deus pela palavra lida? Aleluia! Algo que me chama a atenção no ministério de Jesus é que ele sempre faz uma distinção entre multidão e discípulos. Isto é notório em todos os evangelhos. Eu disse distinção, não acepção. Ele prega a multidão, ele realiza milagres no meio da multidão, ele fala suas parábolas à multidão. Só que de repente, como sempre, o culto acaba. E quando o culto acaba, ficam só os discípulos. Porque discípulos são aqueles que ficam depois que a multidão se vai. Aqui nesse texto não foi diferente. Jesus pregou, Jesus realizou milagres, por certo. Jesus contou várias parábolas, porque era assim que ele pregava. E de repente, o culto acaba, o culto termina. E agora ficam só os discípulos. E diz o texto que era já tarde. Há uma versão que diz: ao anoitecer. O sol estava se pondo, a noite estava chegando. Ele chega aos seus discípulos e diz: Vamos passar para o outro lado. Vamos atravessar o mar da Galileia. Só que é tarde. Se eu estivesse entre os discípulos de Jesus, eu diria: Senhor, vamos fazer o seguinte: vamos pernoitar aqui, e amanhã bem cedo a gente atravessa o mar da Galileia. Esta seria a minha sugestão. Só que Jesus não quer simplesmente sair do ponto A e ir para o ponto B. O que Jesus está querendo aqui é ensinar algumas lições que ele não ensinou no meio da multidão. Jesus queria ensinar aos seus discípulos algumas experiências, algo que não se aprende falando,
mas algo que se aprende vivendo. Então ele quer aproveitar esta noite e, em meio ao mar, trazer um ensinamento para os seus íntimos. E sendo tarde, ele diz: vamos passar do outro lado. Todo mundo dentro de si, penso eu, os discípulos questionaram, mas ninguém fala nada. Eles entram no barco seguindo a ordem de Jesus. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Quando o Senhor Jesus te chama para um momento a sós com Ele, depois que a multidão se vai, é porque Ele quer te levar para um nível mais alto de intimidade com Ele. Eu vou repetir. Quando o Senhor te chama para um relacionamento mais de perto com Ele, depois que a multidão se vai, é porque Ele quer te levar a um relacionamento mais alto, a um outro nível. Então Ele te tira do meio da multidão. Veja o que acontece com Abraão. Abraão, ele mora em Ur dos Caldeus, e ele é de uma família rica. Terá, seu pai, era um dos homens mais ricos do Oriente. E lá, em meio a Ur dos Caldeus, o Senhor chama ele e diz: Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da Mesopotâmia. Ei, sai daí. Vou para onde, Senhor? Vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. O que o Senhor queria era tirar Abraão do meio, para ter um relacionamento a sós com Ele, porque para o nível que Deus ia levar Abraão, muitos que estavam com ele não iriam suportar. Então, quando Deus te tira do meio da multidão e te leva a sós no barco, é porque Ele quer te ensinar coisas grandes, coisas que quem está do teu lado não pode suportar. Então apenas obedeça e entre no barco. Aleluia, glória a Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, saiu sozinho, só com a sua família, do meio da sua parentela, e foi. Tudo que Deus queria era chamar Abraão de amigo. E quando eu estou lendo a epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 23, eu vejo escrito: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amigos de Deus são aqueles que ficam depois que a multidão vai embora. Aleluia. Eu posso ouvir a voz do Senhor falando: eu te quero. Você tem vindo a esse lugar fazer uma campanha para que Deus resolva o seu problema de saúde, aquela porta de emprego, o problema familiar, seja qual for o seu problema, a causa na justiça. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus é poderoso para resolver o seu problema hoje. Mas eu tenho uma notícia ainda maior. Mais do que resolver o seu problema hoje, mais do que curar você dessa doença, mais do que abrir uma porta de emprego, Ele pode te dar vida eterna. Ele pode te trazer ao santíssimo lugar. Uma vez que o véu já foi rasgado de alto a baixo, Ele pode te trazer mais perto, mais perto, mais perto. E é isso que Ele está procurando essa noite. O Senhor está aqui com seus olhos procurando aqueles que Ele possa chamar. Eu quero mais com você, eu quero te levar para um nível mais alto. Você apenas precisa crer. Aleluia, aleluia. Deus pode fazer o que você está pedindo, aquilo que você marcou nesta chave. Deus pode fazer, Deus é todo poderoso. Mas eu tenho uma boa notícia: Ele pode fazer muito mais. Ele pode te levar por lugares que você ainda não imaginou, e fazer na sua vida coisas que você ainda nem pediu. Alguém crê no que eu estou pregando? Aleluia. Eles entram no barco, eles deixam a multidão. Versículo 36 diz: e eles, deixando a multidão. Quer viver a sós com Deus? Quer ter um relacionamento mais íntimo? Deixe a multidão. E eles, deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco. Só que daí eles entram no barco
versículo 37. E de repente vem um grande temporal de vento, vem ondas, o barco parece que não vai suportar, parece que as águas vão adentrar no barco e ele vai afundar. E eles começam a ficar desesperados. Ei, não se desespere se as fortes ondas têm balançado o seu barco, porque o fato de você estar com Jesus não quer dizer que não vai ter tempestade. Eu vou repetir: o fato de você estar com Jesus não quer dizer que não haverá tempestade. As tempestades vêm, os fortes ventos vêm, e talvez você esteja vivendo um tempo como esse, em que o vento balança seu barco para lá e para cá, e você diz: agora é o meu fim, eu não vou suportar, eu vou desistir. Ei, o Senhor está no barco, você entrou nesse barco debaixo da palavra dele. Se foi debaixo da palavra dele, não temas, porque a sua palavra é fiel, e o teu barco não vai naufragar, mas ele vai chegar do outro lado. Aleluia! Tudo que eu preciso é ter a convicção de que eu entrei neste barco debaixo da palavra dele. Isto é suficiente para mim. Não há o que temer. Eu sei que o inimigo vem e diz: não vai dar certo. Ei, quantas campanhas já, e o barco vai afundar. Não vai afundar. Não vai afundar, porque ele permanece fiel. Ele ainda está no barco. Aleluia. Eles estão desesperados. E o versículo 38 diz assim: que ele estava na popa. O que era a popa? A popa era a parte traseira do barco. Tudo que eu queria ler no texto é que ele estava na proa, mas não diz isso. Tudo que eles queriam é que Jesus estivesse na proa, na frente. Mas o texto está dizendo que Jesus está na popa, no fundo, na traseira do barco. Pior do que estar na popa, Jesus está dormindo. E isso me chama a atenção, porque há situações que parece que Jesus está usando de ironia. Parece que ele está deixando a gente se bater sozinho, mas ele sabe o que ele vai fazer. Ele tem convicção, a palavra dele. Deixa eu te falar algo. O mar que eles estavam navegando, o lago da Galileia, também chamado de lago de Genezaré, este local aí, sabe quem que criou? Ele. Foi ele que criou o mar. E aí você está no mar e está com medo que o mar te devore. Quem criou o mar? Quem inventou as estrelas do céu? Quem criou todas as coisas está lá na popa. Ele está dormindo, mas ele continua sendo o mesmo. Ele é o Deus encarnado. Ele não muda. Ele não vai deixar você morrer. Aleluia. Então ele se coloca atrás só para te dar a chance de você ir na frente, pensar que está no controle, mas utilizar a sua fé. Se você levantasse os olhos e o visse lá na proa, você não usaria a fé. Você diria: eu estou vendo ele com os meus olhos físicos, estou vendo. Não, o barco não vai naufragar. Mas como ele estava na popa, e pior, dormindo sobre um travesseiro, aí você se desespera. Mas ele está te dando a chance de você olhar no impossível, de você crer naquilo que não está vendo, de você crer nas coisas que se esperam. Ele está te dando a chance de utilizar a sua fé. Não temas, levante as suas mãos aos céus, que eu quero profetizar sobre a sua vida e lançar uma palavra. Estas ondas fortes, este vento furioso, ele não vai te derrubar. O Senhor está te dando a chance de utilizar a sua fé e chegar do outro lado.
Se alguém crê naquilo que eu estou pregando, glorifique a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes a gente esquece que o controle está na mão dEle. Ele continua sendo absoluto, Ele continua sendo dono, Ele continua tendo controle. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele escreve: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Este mar que quer te devorar foi criado por Ele. Tudo é de autoria exclusiva dEle, e Ele tem o controle absoluto. Aleluia. Ele se levanta, eles vão acordá-lo, desesperados, entrando em pânico. Eles chegam até ele e dizem: mestre, não se te dá que pereçamos? O Senhor não se importa? Não está vendo que vamos morrer? O Senhor não está vendo isso? O Senhor fica aí dormindo e não está vendo? É claro, nós vamos morrer. Ele se levanta, meu Deus, com uma serenidade eu posso imaginar, e ele diz ao mar: calma, aquieta-te. E no mesmo instante o mar obedeceu. E no mesmo instante o mar obedeceu, porque o mar tem que obedecer a voz do seu Criador. As fortes ondas têm que obedecer a voz do seu Criador. Alguém recebe essa palavra? Os fortes ventos têm que obedecer a voz do seu Criador. Você não será derrotado. Você veio neste culto da vitória, e se você toma posse desta palavra que eu estou pregando, esta palavra vai trazer vida, vai trazer edificação, vai trazer coragem, ânimo, e você vai prosseguir e chegar do outro lado. Aí Jesus olha para eles, versículo 40, e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sabe o que incomoda Jesus? Falta de fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem algo que incomoda Jesus, é falta de fé. Ele diz: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles ficam se perguntando: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a parte mais triste do texto. Eles estão se perguntando: quem é este? Quase 3 anos de ministério, quase 3 anos andando juntos, milagres, maravilhas, palavras, parábolas, coisas extraordinárias, mortos voltando à vida, e eles presentes. De repente eles perguntam: mas quem é este? Essa é a parte mais triste. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que você participe de tantas campanhas e de repente você pergunte: mas quem é este? Nunca me falaram dele, eu não conheço ele. Você só pergunta quem é este para quem você não conhece. Você jamais fará esta pergunta para alguém que você já conhece. E esse Jesus está aqui essa noite, e mais do que te dar uma bênção, Ele quer te dar vida abundante. Ele quer te levar para um nível maior de intimidade. Ele quer trazer coisas grandes, coisas insondáveis, coisas que você ainda não imaginou, coisas que não subiu à sua mente ainda, coisas que o seu coração não desejou.
Ele quer te levar por esses lugares. Receba esta palavra em o nome de Jesus.